E ainda falando em celulares, quantas horas você passa por dia usando o seu aparelho? A gente nem percebe, mas os smartphones roubam muito do nosso tempo diariamente. Para algumas pessoas, os aparelhos são como um vício. Elas não conseguem se desligar quase que nunca. Pesquisadores da UFMG concluíram recentemente em uma pesquisa que o uso excessivo de celulares pode ser comparado ao vício em drogas. O estudo propõe algumas atitudes diante da tecnologia, antes que seja preciso buscar um tratamento médico. O João Vitor e a Michelle são colegas de trabalho numa empresa especializada em desenvolvimento de softwares. Os dois não saem de casa sem o celular. A dependência é tão grande que eles não conseguem nem mensurar quantas vezes pegam o aparelho por dia. Em horas não, mas é praticamente o dia inteiro. Eu faço tudo pelo celular, tudo. Mexo no celular realmente o dia inteiro. Às vezes para o trabalho eu uso o celular, eu converso muito com o meu noivo. Michelle até já terminou um namoro pelo aplicativo de conversa. Meu primeiro namoro eu terminei pelo WhatsApp. Na verdade foi até uma vingança, porque ele havia terminado comigo anteriormente pelo WhatsApp. Aí depois a gente voltou. Só que quando eu fui terminar definitivamente, aí eu terminei pelo WhatsApp. E nem na hora de dormir eles deixam de estar conectados. Geralmente antes de dormir eu jogo. Eu tenho um joguinho aqui que eu faço uso dele antes de dormir. Aí depois eu coloco o despertador e coloco ele do lado. É tanta conexão que eles já sentem os reflexos do uso excessivo do celular. No final do dia eu tô bem cansado, né? Porque além do celular eu trabalho no computador o dia inteiro. No final do dia eu tô bem cansado, mas com certeza o celular colabora, né? O período que eu teria para descansar, eu tô no celular. A situação é tão séria que especialistas já consideram este tipo de dependência pior que o vício do cigarro. Para se ter uma ideia, entre as décadas de 70 e 80, o número de fumantes no mundo chegava a cerca de 40%. Fazendo um paralelo com os celulares, estudos indicam que hoje quase 52% da população mundial tem um smartphone. Detalhe, em média, essas pessoas pegam o aparelho 221 vezes por dia. São 2.600 toques. E para rastrear a dependência dos smartphones, o que já é considerado uma doença em outros países como a China e os Estados Unidos, pesquisadores e psiquiatras da UFMG participaram de um amplo estudo. Numa primeira fase foram ouvidos 415 universitários e num segundo momento cerca de 8.000 moradores das 9 regiões em Belo Horizonte. A pesquisa revelou que 44% dos estudantes e 26% da população em geral tiveram a predisposição ao vício. Entre os entrevistados, 90% apresentaram dificuldades para tomar decisões. Eles também revelaram um aumento da procrastinação por causa do uso do celular. 70% são mulheres que fazem uso principalmente das redes sociais. Em resumo, a vida virtual em excesso traz prejuízos, como alerta esta médica que participou da pesquisa. O uso se torna compulsivo. O que é o uso compulsivo? Perceber os prejuízos, causar sofrimento ou para a própria pessoa ou para as pessoas que convivem com ela, atrapalhar no trabalho, nos estudos, em qualquer atividade que a pessoa realizava antes. E mesmo a pessoa percebendo esses prejuízos, ela não consegue reduzir o uso. E pelo contrário, ela aumenta cada vez mais. E não é para menos. Tanto que os médicos também já estão tendo que se adequar a esta nova realidade que coloca o vício do smartphone tão potente quanto a dependência do fumo. Eles criam mecanismos de reentrada e mecanismos de recompensa, que é a base do que torna aquele programa, aquele jogo extremamente atraente, chegando a ser viciante. A questão que fica é a seguinte: se não podemos mais viver sem as facilidades da tecnologia, devemos então impor limites para não virarmos escravos.
Hoje em dia tem alguns aplicativos que bloqueiam o uso excessivo. A pessoa pode programar após 4 horas de uso diário, por exemplo. A gente orienta a tirar a notificação da tela, essas notificações de estímulo de som, de luz, porque eles chamam a atenção e fazem com que a pessoa fique olhando o tempo todo para o celular. Enquanto estiver realizando alguma atividade importante, por exemplo, trabalhando ou estudando, que ela deixe o smartphone em outro ambiente. A Nicole, o Giovanni e o Lorenzo nem se conhecem, mas têm uma coisa em comum: o vício pelo celular. E parece que não é só eles, não. Hoje em dia, tá todo mundo conectado e o tempo todo. Então, eu acho que eu sou um pouco viciada, porque eu acordo, já pego o celular para ver as notificações. Eu acho que eu devo passar umas 6 horas, mais ou menos, 5, 6 horas por dia olhando o celular. Realmente, passo muito tempo no celular todo dia. Às vezes a gente não percebe, mas fica na tentação toda hora de mexer. Realmente, mais do que deveria. Segundo uma pesquisa feita pela Universidade Estadual de São Francisco, na Califórnia, as pessoas interagem em média 2.600 vezes com o celular, o que dá cerca de 2 horas e 25 minutos tocando a tela dos smartphones. Ainda segundo a pesquisa, este comportamento excessivo pode causar a depressão, a ansiedade e até o isolamento. Segundo José Rubens Salles de Toledo, mestre em filosofia e autor do livro A Tecnologia Acima do Bem e do Mal, ficar muitas horas nos smartphones pode causar diversos problemas. E isto pode causar um desencantamento do mundo, né? O fato de ele ficar ligado no celular full time, isso também o tira da presença no mundo. Quer dizer, ele deixa de ler um livro, ele deixa de conversar com um amigo, ele deixa de se interagir com as pessoas que estão ao seu redor. É uma vida artificial, ela não é uma vida autêntica. Porque o fato de você estar numa rede social com 300 pessoas, será que você realmente tem 300 amigos? José Rubens constata ainda que as crianças que não ficam nas redes sociais com frequência desenvolvem outras habilidades. O instinto, a imaginação, né? A criatividade dela aflora. Né? Por quê? Porque você não está dando coisas prontas para ela. Ela que está criando. É o poder criativo dela que está vindo para fora. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão. Se você é daqueles que não param de olhar o celular, conferir e-mail, bater papo em rede social, cuidado. Isso pode ser um problema. Parece incrível, mas tem gente viciada em internet que acabou numa clínica de drogados. E muitos enfrentam um tratamento radical num lugar que mais parece uma prisão. Um adolescente desesperado. Longe da família e submetido a uma disciplina militar rigorosa. Não parece. Mas todos esses jovens são viciados em internet. Eles estão internados para tratar a dependência em computadores, telefones, tablets. A dependência em internet já aparece na Classificação Internacional de Doenças. Os especialistas chamam essa nova dependência de heroína digital, porque ela causa tanto mal quanto o vício em drogas. A estimativa internacional é que 10% dos usuários de computador hoje no mundo seriam dependentes. Esta mulher também é dependente de internet. Ela está internada em uma clínica no interior de São Paulo para se livrar da compulsão. Lucélia tem sintomas de abstinência quando fica longe dos aparelhos eletrônicos. Dá um suador quando as pessoas pegam o celular perto de mim, quando eu vejo alguém falando no celular. Nas ruas, no ônibus, no metrô, o celular se tornou um objeto indispensável para a maior parte dos brasileiros. E não é só na rua, não. O número de pessoas com acesso à internet em casa no Brasil só é menor que nos Estados Unidos e no Japão. E toda essa tecnologia traz uma preocupação. Em que momento o hábito de estar sempre conectado se torna uma doença? Dá uma olhada no Lucas.
Ele tem 8 anos. Começou a usar a internet aos 6 e hoje não fica longe do aparelho. Olha, esse aqui é o Lucas, voltando da escola com a sua mala pesadíssima, que mais parece mala de viagem. A Elaine, mãe dele, e o Lucas com o celular na mão. Lucas, que é isso aí? O que tá fazendo aí? Tô mexendo no Facebook. Facebook você tá fazendo, mexendo? É. O que tá fazendo? Conversando com alguém? Não, eu tô vendo algumas coisas que meus amigos postaram durante o dia que eu estava estudando. Ele não solta o celular, né? Não solta. Quando chega em casa, depois da escola, Lucas tem pressa. Olha, o Lucas faz tudo bem rapidinho para chegar logo à melhor hora do dia, que é essa aqui, que ele vai entrar na internet, vai brincar com os joguinhos dele. Você gosta mais dos jogos ou de entrar na internet, rede social, bate-papo? Jogos. Jogos, é? Quanto tempo você fica jogando aí por dia? 2 ou 3 horas. O psicólogo Cristiano Nabuco, do Hospital das Clínicas, acredita que a síndrome digital pode começar cedo. O cérebro de um jovem, até que ele não atinja os 21 anos de idade, ele não está ainda plenamente amadurecido. Uma das últimas funções que o cérebro amadurece, que ele leva para finalizar, é a atividade ligada ao controle dos impulsos. E quando a criança cresce, como perceber um comportamento de dependência nos adolescentes? Eles passam horas e horas em frente ao computador ou no celular. No metrô de São Paulo, por exemplo, flagramos diversas pessoas com o celular nas mãos, conectados. Thalita Marinheiro, durante o trajeto de 40 minutos, ela largou o celular apenas para conversar com a nossa equipe. Eu tava conversando, né, com meu amigo. Você usa bastante também, O hábito não tem idade. Adalto, de 52 anos, também é adepto da internet no metrô. Ele acessa e-mails e conversa nas redes sociais. Particularmente não gosto muito do telefone, prefiro o WhatsApp porque, por exemplo, você está aqui dentro do metrô, eu posso conversar com uma pessoa sem ninguém ficar sabendo do meu assunto. Pelos bares de São Paulo, a situação não é diferente. Encontramos as amigas Beatriz e Nathalie. Elas são loucas por internet. E pensa que elas desgrudam do celular quando estão juntas? Nada disso. A gente não sai do celular 24 horas por dia. Depois que criaram grupos, né, de conversa, onde a gente consegue incluir todos os nossos amigos, então a gente fica aqui, fica postando o que tá fazendo, o que não tá, aí chama o pessoal pra vir e fica nessa e não consegue sair do celular. No mesmo bar, nossa produção encontra outra situação muito comum. 2 amigos descontraídos, conversando, e de repente, o celular rouba a cena. Gabriel e Michele tentam explicar. A gente mistura, né? Conversa um pouquinho, aí vê o que tem de novidade, aí volta a conversar. Faz um pouquinho de cada coisa. É um momento que você consegue juntar o pessoal, agora o físico, com o pessoal do seu grupo, né? Então você fala com mais pessoas ao mesmo tempo. É um vício novo. Nesta outra mesa, um grupo de amigos de faculdade tem um pacto. Todas as vezes que vão a um bar, deixam os aparelhos num canto da mesa. É uma brincadeira conhecida como torre. Quem não resistir e pegar o celular, paga a conta. Não demora muito e a brincadeira termina. Vinícius não resiste e acaba pagando a conta. Vinícius não consegue viver sem o celular. Motivo suficiente para irritar o pai, Richard. Ele pega muito no meu pé. Richard é dono de uma loja de tintas em Arujá, na Grande São Paulo. Ele e o filho trabalham juntos. Difícil é o Vinícius largar o celular. Ele se esconde no meio das prateleiras. Cadê ele? Você acha que ele tá pondo no mercado na prateleira? Não, ele tá lá fuçando no celular, cara. É sempre assim. A irritação do pai chegou no limite. E Richard deu um ultimato ao filho. Teve um dia que eu me estressei com ele, me estressei bastante. Falei, olha, Vinícius, não dá, você tem que se concentrar no que você tá fazendo.
Cara, mas é automático, sabe? O cara tá aqui tá na frente dele. Ele põe no bolso, aí ele sai andando pela loja. Põe ele na mão. É um negócio absurdo. Às vezes nem eu percebo, às vezes. Às vezes eu sinto vibrar sem ter vibrado. Eu sinto só, tipo, tocar. A tecnologia, o mundo que nós estamos vendo a tecnologia é muito legal, mas, cara, você tem que saber separar o que é. Não é verdade? Eu penso assim, eu acho que é. Em casa, a reclamação é ainda pior. Vinícius fica disperso. Perdeu o convívio com a família. A aflição da mãe só aumenta. Nós fizemos uma viagem recentemente e nessa viagem uns primos nossos ficaram inconformados. Eles moram fora do país, inconformados como o Vinícius, ele tem uma dedicação exclusiva para o celular. Chega a não participar. Nós fomos em lugares em que ele ficava no celular. Ele está lá na Europa falando com o pessoal do Brasil e não está vivendo aquele momento. Me preocupa. Vinícius, acho que você se encaixa então no grupo dos viciados em internet. Provavelmente. Dicas para evitar a dependência em internet. Evite olhar o celular a cada 2 ou 3 minutos. Em casa, não fique o tempo todo na internet. Desabilite as redes sociais do celular. A falta de controle que pode levar à dependência foi o que aconteceu com a Lucélia, de 26 anos. Depois da separação, ela se isolou. O celular acabou se transformando na melhor companhia. Foi durante um Réveillon que Lucélia chegou ao limite. Que dia que você entrou no computador? Dia 31. Dia 31? A que horas da manhã? 6 horas. Dia 31 às 6 horas da manhã. E ficou até? Até dia 2. Até o dia 2? Direto? Direto. Pedro e Neuza são os pais de Lucélia. A mãe conta que a filha perdeu totalmente o senso de responsabilidade. Não levava mais a menina na escola, daí o pai que tinha que levar. E eu vinha aqui, ela não tinha feito comida ainda, não tinha arrumado a casa. E eu ficava brigando, sai do celular e cuida da casa, que você já abandonou o serviço, que você não está indo trabalhar mais. Tem que trabalhar pelo menos em casa e cuidar das crianças. A pequena Jennifer, de 6 anos, lembra que a mãe passava o tempo todo navegando na internet. Eu falei, mãe, larga disso, eu não largava. Você falou para a mãe, larga disso? Para ela parar de mexer no computador? Ou é no computador ou no telefone que ela fica falando? No telefone. Falava com ela, mãe, vamos sair, mãe, faz alguma coisa, vamos tomar um sorvete, ela não vai. Lucélia só se deu conta de que tinha um vício quando o celular parou de funcionar. Eu fiquei desesperada. Eu queria arrumar meu celular de tudo quanto é jeito. De domingo também não tinha como arrumar o celular. O irmão de Lucélia é viciado em drogas. Está internado em uma clínica de reabilitação. Lucélia resolveu vir para o mesmo lugar. Só que a dependência dela é em internet. Nós estamos juntos até o fim. A psicóloga da clínica explica que o tratamento de Lucélia é parecido com os dos viciados em drogas e álcool. Para começo de conversa, é preciso afastar totalmente o paciente do que causa dependência. Mas existe uma diferença importante. Com as drogas, o dependente sai da clínica com o desafio de nunca mais usar. Não é o que vai acontecer com a Lucélia. Para a Lucélia é um pouco mais difícil até que o dependente químico, né? Porque o dependente químico ele tem que se conscientizar que ele não vai poder mais usar a droga. Ele não pode mais entrar em contato com ela. A Lucélia ela tem que saber interagir, porque isso está em todo lugar, é tecnologia, ela vai usar, ela vai ter um celular lá fora. Ela vai precisar usar a internet em algum momento da vida dela. Então ela precisa saber usar. Aqui no Brasil, o tratamento não é tão radical. Na USP, por exemplo, os dependentes de internet podem se tratar de graça. Pacientes e familiares recebem orientação para lidar com a doença. Esta mulher conta que o filho adolescente mudou o comportamento depois que começou a passar horas na internet. Se tornou uma pessoa extremamente agressiva,
por conta que ele não queria fazer as obrigações que ele tinha que fazer. Ele deixava de estudar, passava a noite toda na internet, e no outro dia não tinha vontade de acordar para ir para o colégio. Muitos pais só se dão conta da dependência do filho depois que eles apresentam isolamento, alteração no humor e na convivência familiar. Que as pessoas que são dependentes de internet, elas normalmente são mais tímidas, são pessoas mais solitárias, pessoas que têm um nível de enfrentamento das dificuldades da vida mais baixo e por essa razão elas se refugiam na internet. Querem evitar ficar doente? Anote aí mais algumas dicas. Estabeleça horários fixos para usar a internet. Em casa, ouça mais música. Se quiser falar com os amigos, telefone. Evite usar a internet em locais públicos. O caso de Vinícius é típico de um jovem com possibilidade de dependência. Acompanhamos a rotina de Vinícius durante o dia. Com a autorização dele, mostramos as imagens ao psicólogo Cristiano Nabuco. Ele analisou os hábitos de Vinícius. No trabalho, dá para ver que Vinícius está desconcentrado. Ele fica o tempo todo olhando para a pessoa e para o celular. A chance dele cometer erros, ela é altíssima, porque o que acontece? Na medida em que ele não se desconecta do telefone, ele divide a atenção entre as informações que ele tem que prestar para o cliente e para o telefone. E o que dizer quando Vinícius chega em casa? Vamos ter uma coisa em mente, ele não faz contato com as coisas. Eu diria que ele está presente, mas ele não está, de uma maneira ou de outra, conectado com o seu entorno. Possivelmente, a única coisa que chama a atenção, novamente, são as redes sociais. Nós não vamos aqui falar mal da rede social ou da tecnologia. O grande problema, na verdade, é como que essas pessoas estão utilizando sem um critério ou sem um controle. O jovem tenta assistir a um filme, mas ele vê o filme e ao mesmo tempo fica com o telefone celular. Olha, ele não consegue passar 30 segundos sem ter o aparelho na mão. Né? Isso, de uma maneira ou de outra, guarda semelhanças com aquele indivíduo que é usuário de álcool ou drogas, aquele indivíduo que entra num cassino e não consegue parar de jogar. Ele começa a desenvolver o que está se chamando hoje de dependência de telefone celular. Na hora de dormir, Vinícius também não larga o celular. Possivelmente esse telefone vai continuar apitando ao longo da noite, cada vez que uma atualização na rede social ocorrer, ele vai ter o sono dele levemente interferido. Isso vai fazer possivelmente com que ele tenha dificuldades de atingir aquele sono profundo, que é o sono reparador, fazendo com que no dia seguinte, muito possivelmente, ele tenha uma noite de sono não descansada. Aquela sensação de que eu dormi, mas não descansei o suficiente. Ao acordar, é a mesma coisa. Olha, a primeira coisa que ele fez ao acordar foi consultar o telefone. E foi a última coisa que ele fez antes de dormir. Se não me engano, acho que 50% ou 58% dos jovens têm esse comportamento hoje. O doutor não tem dúvida. A relação de Vinícius com a internet é perigosa. Esse uso ininterrupto com o telefone celular começa a criar efeitos cascata em todos os níveis. Aonde na alimentação, nos relacionamentos, na capacidade de concentração, no trabalho, no corpo desse menino, ou seja, é muito triste a gente observar isso. O controle é difícil, mas necessário. Vinícius está na primeira etapa, aceitar que tem um problema. Olha, pra falar a verdade, eu acordo, aí eu já mexo no celular pra ver o que eu perdi enquanto eu dormia. Vou pra faculdade e vou olhando o celular. Na faculdade, quando dá tempo, eu olho. E à tarde, no trabalho, é muito. Eu olho bastante o celular, eu me considero um viciado, assim. Lucélia tem esperança de que sairá curada da dependência. E muitos sonhos com a família. Como é que você quer sair daqui? De que jeito? Sendo uma grande mãe, coisa que eu tava perdendo. A discussão sobre as drogas se tornou muito presente no cotidiano das pessoas. Existe uma tentativa de conscientização de que o álcool e o cigarro
Também são drogas perigosas, como aquelas mais pesadas que tanto condenamos. Mas existe um vício tão perigoso quanto que podemos estar deixando passar despercebido. Segundo o dicionário, droga é uma substância que causa alucinações e pode levar à dependência física ou psicológica, narcótico, entorpecente. E tão importante quanto a discussão em geral sobre as drogas é também entender o que leva um indivíduo a usá-las, mesmo tendo total conhecimento dos danos que ela estará causando sobre si e quem estiver à sua volta. Em um mundo cada vez mais agressivo, no qual as pessoas estão gastando a maior parte do seu tempo para poder apenas sobreviver e se sustentar, com cada vez mais responsabilidades e riscos, é comum o desejo de mudar, de ir embora, se livrar dessa realidade a qualquer custo. A angústia, a solidão, o sentimento de impotência sobre a própria vida. E como a maioria de nós não tem os meios ou a coragem para realizar essa mudança, o mais fácil é se entorpecer. No dicionário, torpor significa sentimento de mal-estar, caracterizado pela diminuição da sensibilidade do movimento. Entorpecimento, estupor, insensibilidade. Isso aí, insensibilidade. É mais fácil ver o mundo cair à sua volta quando você não se importa com ele. O ser humano não consegue mais lidar com a realidade que criou. Injustiças, violência, o mundo criado pelo homem parece ter se tornado hostil a ele próprio. Mas para ser sincero, esse sentimento não é exclusividade do homem pós-moderno. E o uso de drogas também não. Existem documentações do uso de entorpecentes pelo ser humano que datam milhares de anos atrás. Pois a procura por algo que nos tire da nossa própria realidade é recorrente. Sempre buscamos a criação de coisas que nos forneçam prazeres constantes e que tornem a convivência com o mundo e consigo mesmo mais fáceis. Mas o que o homem antigo não tinha era a internet e tudo que surgiu junto com ela. Quantas vezes você já pegou no seu celular hoje? Talvez muita gente aqui não use drogas pesadas e beba álcool só de vez em quando. Mas a probabilidade beira os 100% de que todos estejam com um smartphone nas mãos agora. Quem nunca teve aquela sensação de perder o tempo quando está passeando na timeline do Facebook? E quantos não tomam para si a realidade vista no Instagram de gente bonita e sorridente? É um mundo mais fácil de se lidar, um mundo que temos mais controle, e mesmo que seja mentiroso, não importa. Não queremos a verdade, não suportamos a verdade. Quando você era criança, se seus pais disseram para você que poderia ser o que quisesse quando crescer, eles mentiram. Pois se hoje você é adulto já aprendeu que no mundo real não podemos ser o que queremos, passamos a vida em busca de ser apenas. Mas insatisfeito com isso, o ser humano criou a mais poderosa e influente droga, o mundo virtual. Podemos ser quem quisermos no Facebook. Podemos ser felizes o tempo inteiro, pelo menos aparentar isso para os outros. Podemos ser um forte guerreiro lutando contra dragões, ser um pirata em aventuras ou um soldado corajoso, explodir coisas, matar qualquer um sem consequência. No mundo virtual podemos sim ser o que quisermos. Então é comum quando estarmos tristes, angustiados ou simplesmente entediados nos conectarmos a algo no meio virtual. Vamos condicionando nossa existência a esse mundo de fantasia e não queremos mais sair. E é aí que começa o problema. Vamos nos viciando, negligenciando a vida real, deixando para trás oportunidades e as pessoas que gostamos. A vida real vai deixando de existir, pois nos aceitamos mais como aquele eu virtual e damos todo o nosso tempo a ele. Um vício que nos atrapalha em tudo, tira nossa atenção e nos perturba. A todo instante temos que olhar o celular e ver se existem notificações. E essa sensação fica na nossa mente e não sai até olharmos. E 40 segundos depois temos que olhar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É um vício que nos escraviza. Tente passar umas horas longe do smartphone ou do computador. Tente não pensar neles, é impossível. A ansiedade toma conta e algumas pessoas realmente vão ter um ataque de nervos. Aposto que você nunca pensou que na maioria das vezes que você usa o smartphone é o mesmo que usar uma droga. Não usa por necessidade do cotidiano, mas sim para alimentar um vício. Entrar no Facebook nesses casos se equipara a acender um cigarro para saciar o vício em tabaco. O celular é a primeira coisa que você olha no seu dia e a última antes de ir dormir.
É a escolha de cada um o que faz da própria vida, e escolher viver em um mundo inexistente também é pessoal de cada um. Mas a grande maioria de nós desconhece ou não percebe o quanto nos afundamos em um vício, e consequentemente perdemos o poder de escolha e nos entregamos. Fugir de si mesmo não é o melhor caminho, pois para onde você for, o seu eu irá junto. E muito do que o mundo pede de nós é besteira, corpo perfeito, riqueza e tantas outras ideias que são apenas obsessões plantadas na sociedade, só para manter a própria máquina social e econômica rodando. E você não precisa fazer parte disso. Buscar sabedoria e equilíbrio emocional já são lutas decentes e desafiadoras para nossas vidas. Encare de frente quem você é de verdade. Não tenha medo. Aceite a sua realidade. E a partir daí podemos nos situar de onde estamos e o que queremos, podendo caminhar com mais segurança pelo mundo imposto a nós. E se você gostou do vídeo, não deixe de comentar, deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Muito obrigado! Ficar o tempo todo conectado ao celular, um hábito que cada vez mais pessoas têm, mas poucas sabem que pode virar um vício. E essa compulsão tem um nome, é a nomofobia. Na hora do almoço, quando tem um tempinho livre, Ana não desgruda do celular. Já vi amigos reclamarem de, se larga o celular, vamos conversar um pouco, porque você fica tão ligado que você esquece de estar no ambiente com as pessoas que você tá na hora, assim. O uso constante do celular é tema de um vídeo que já tem mais de 19 milhões de visualizações na internet. A comediante norte-americana Charlene de Guzmán resolveu mostrar como momentos importantes são perdidos para o aparelho. Na cama, a mulher fica em segundo plano, enquanto o celular recebe toda a atenção do namorado. No passeio, nem a paisagem deslumbrante muda o comportamento dele. O vício tecnológico, segundo especialistas, é uma doença e tem nome: nomofobia. A cura existe, mas a mudança de comportamento depende da disposição das pessoas. Este psicólogo percebeu que a relação dos casais fica mais fragilizada quando a tecnologia está acima do contato físico. É uma relação que não dura muito tempo. Uma tecnologia que veio para aproximar, né? Digamos, a internet, você consegue falar com uma pessoa do outro lado do mundo, né? Isso deveria aproximar as pessoas, está afastando as pessoas, porque uma pessoa está do lado da outra, mas elas não conversam mais, elas não se tocam mais, elas estão falando pelo celular, pelo computador, e perdeu-se essa coisa mesmo do toque, da relação interpessoal entre as pessoas. Isso acabou. Kleber é tão vidrado em tecnologia que não consegue ficar longe do telefone, mas já tem gente reclamando disso. Mas é quando minha filha, de 5 anos, reclama, que fala, né, pai, desliga um pouquinho, quero falar com você. Eu acho que esse é um momento em que incomoda um pouco a utilização dele. Os colegas de trabalho também ficam incomodados. Na hora do almoço, combinado é todo mundo guardar o celular, né? Porque se não combinar isso antes, não adianta, fica todo mundo assim, conectado e ninguém conversa. E o Kleber? Também. Filho, isso é tão grave que nos restaurantes as pessoas deixam até a comida esfriar para poder fotografar e botar uma foto do prato. É mais importante postar do que comer. E principalmente para as crianças, né? As crianças não brincam mais. E uma das razões da escola não é só o aprendizado, mas é a interatividade, a interação, aprender a conviver. Por isso que a gente vai para a escola, aprender a conviver. Hoje, a criança não sabe mais conviver, porque, na verdade, ela está no mundo virtual. Ela conversa com alguém à distância. Você tem adolescente hoje com dificuldade de comunicação. Ele não consegue mais se expressar, não consegue falar, ou se ele fala, você não entende o que ele fala também. Porque, na verdade, ele está tão preocupado em teclar, em trabalhar com a imagem, em ver vídeo, que a comunicação dele vai ficando difícil. Ele vai ter problemas no futuro com isso. Tem 2 sintomas mais importantes que aparecem. Um deles é desinteresse. A pessoa não tem mais interesse em nada. A pessoa só fica na frente do computador. Já é um sintoma importante. E o outro é essa dificuldade de comunicação. A pessoa se torna dependente e só se comunica através do mundo virtual. Aí estão os sinais principais que devem acender a luzinha, que alguma coisa está errada.
Like, who knows how long he was driving? I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car? I bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. You're like, it's not I don't think it's real. Oh, I don't think it's maybe real. I see the lineup for cars. Getting wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. Celular. A gente do Greg News sabe que não vai mudar a vida de ninguém. Sim, porque ninguém deixou de comer carne quando viu nosso programa sobre carne, mas passou a comer culpado. Você continua aceitando as sacolinhas de plástico do supermercado, mas agora você olha em volta para ver se ninguém está vendo. Esse é o nosso objetivo. Fazer você continuar fazendo as mesmas coisas que antes, só que agora triste. Mas hoje a gente acha que vai conseguir te trazer uma real mudança de hábito. Desculpa, é que o operador de vídeo acha que tem que botar um trecho desse filme toda vez que eu falo mudança de hábito. Mas, de verdade, vamos tentar fazer uma mudança de costume para que o brasileiro... Eu falei costume! Parou! Uma transformação de costumes. Porque se tem uma coisa que faz o Brasil se indignar de verdade é quando alguma coisa afeta o nosso bolso. E a gente vai falar sobre smartphone, que é algo que certamente está no seu bolso. Provavelmente enviando radiação para o seu aparelho reprodutor. Ou então, você está assistindo esse programa no celular mesmo, enquanto o celular te filma e transmite a imagem para algum russo que bate punheta com a tua cara. Não sei se vocês sabem que isso está acontecendo agora. Mas isso é outro programa. Em 2017, estimou-se que existem 208 milhões de smartphones instalados no Brasil. São tantos smartphones em atividade no Brasil quanto brasileiros. Para você ter uma ideia, tem mais smartphones no Brasil do que gente com acesso a banheiro. Sim, 4 milhões de cidadãos no Brasil não têm acesso diário a um banheiro. Tá? Ai, Greg, que nojo esse papo. Bom, quer saber algo asqueroso de verdade? O celular que você carrega no bolso pode ser 10 vezes mais sujo que um vaso sanitário. Esse aparelho que você passa horas, do dia passando o dedo, colocando perto da boca, encostando no rosto, tem mais bactérias do que o seu banheiro. Se o seu celular, por acaso, cair na privada, você não devia lavar o celular, você devia lavar a privada. E essas bactérias e vírus podem causar problemas estomacais, náuseas, gripes, intoxicações. Mas isso tudo se resolve com álcool gel. O problema é que para doenças mais graves que o smartphone causa, limpar o celular não vai adiantar nada, porque seus efeitos mais nocivos são no cérebro. E ainda não inventaram álcool gel para o cérebro. O que é uma péssima notícia para você que só pensa merda. Hoje nós sabemos que grande parte dos transtornos mentais, como depressão, déficit de atenção, síndrome de burnout e ansiedade, surgem ou pioram muito por causa do uso excessivo de smartphones.
Um estudo concluiu que essa relação entre os smartphones e transtornos mentais não tem recorte de classe. Ou seja, ricos e pobres, os mais diferentes povos, não importa a raça e a religião, estão todos conectados pela depressão. O smartphone conseguiu unir o mundo inteiro na depressão. Foi mais eficiente que o Bono, que tem unido as pessoas também com depressão. E o Brasil é campeão mundial em transtorno de ansiedade. Sim, o Brasil. É tetra, além, claro, do 5º país no ranking de depressão. E o Greg News está trabalhando forte para chegar no 4º lugar. Temporada que vem aí, a gente leva o caneco. Que doideira, né? Nem parece que o Brasil tem o melhor antidepressivo do mundo, que é esse vídeo aqui. É o remake brasileiro de Dança com Lobos. Esse cachorro provavelmente não deve pertencer à iGen, ou geração I, que é a turma que já nasceu na era dos smartphones, e é ela que está à beira da pior crise mental em décadas. Como todo mundo tem um smartphone, todo mundo passa cada vez mais tempo com ele, fica meio difícil perceber que está todo mundo ficando doido junto. Precisa acabar a bateria do seu celular para você perceber que todo mundo à sua volta está no celular, não é? Você também já viveu isso, não é? Aquele tédio nos amigos quando só você está sem bateria e que você percebe que nada que você diga vai roubar a atenção deles. A gente vai então propor um check-up para você saber se você por acaso está adoecendo. Vamos lá. Você já se pegou acordando no meio da noite checando o WhatsApp? Sintoma. A primeira coisa que você faz quando acorda é checar o celular? Sintoma. Quando você vai almoçar com amigos, sempre tem um momento que todo mundo fica no celular? Sintoma. Você abandonou as séries que você via para ficar vendo stories de pessoas que você nem gosta? Sintoma. Celebridades, né, com as quais você nem se importa. É a nova série das pessoas, já viu? Gente, vocês já viram a última temporada do David Brasil no banheiro? Essa foi mais uma edição de Papo de Trono. Vocês estão ligados que todas as vezes agora que eu for fazer o número 2, vai ter o Papo de... Ô, HBO, olha, deixa aí, vamos fazer o Game of Trono, hein? É mesmo difícil para a pessoa ficar longe do celular, não é? Isso até já ganhou um nome próprio. Foi batizado de nomobiofobia, nomofobia. Só no Reino Unido, 54% das pessoas que têm smartphone têm nomofobia. Um estudo concluiu que mais da metade dos usuários britânicos não podem ficar longe do celular sem ter pensamentos obsessivos, irritabilidade, taquicardia e sudorese. Aparentemente, a falta de celulares faz os britânicos virarem o Rodrigo Maia. E você acha que os britânicos eles estão viciadinhos? Não, os dados dos americanos são ainda piores. Eles checam o celular cerca de 47 vezes por dia. No caso das pessoas entre 18 e 24 anos, a média é de 82 vezes. Em média, eles passam 4 horas por dia em seus celulares. Isso dá 2 meses no celular por ano. E 2 meses de tempo livre é mais do que suficiente para ler 21 livros, ou 55 páginas por dia. Mas... dado mais apavorante é que 7% dos adultos admite checar o celular durante o sexo. Sim. De repente é para tirar uma dúvida, né? Homens, não é no Waze que vocês vão encontrar o clitóris. Tá? Recalculando rota. Ainda não inventaram um app que aponta o ponto G. Eu sei que eu procurei. Não foi eu que escrevi essa frase, mas foi algum redator querendo me zoar. Pesquisadores criaram uma tabela mostrando os hábitos sociais dos jovens de 1976 até 2016. E o que esse gráfico mostra é que, a partir de 2007, os jovens começaram a sair menos com os amigos e a fazer menos sexo. E o que aconteceu em 2007? O que mudou para que os jovens começassem a achar mais sem graça a companhia de outros jovens? A invenção do iPhone. E por que o iPhone foi tão importante? Que ele te obriga a comprar um carregador novo a cada 2 anos? Porque você pode ter uma capinha que, além de proteger seu celular, faz uma moral em casa com um mozão? Não. A grande revolução que o iPhone inaugurou foi a era dos aplicativos. Um smartphone básico faz o papel de telefone, câmera, filmadora, atlas, guia de rua, cartão de crédito, agência de viagem, cinema, TV. Mas o problema é que, além de tudo isso, ele abriu o mercado para um monte de aplicativos cujo único objetivo é fazer você ficar dentro deles para sempre, como as redes sociais.
São as redes sociais no seu bolso, disponíveis 24 horas por dia, que te causam a sensação de que você não está sozinho. Afinal, quem acha que está sozinho com 3.254 amigos no Facebook, 726 seguidores no Instagram e uma reunião de condomínio infinita no WhatsApp? Quem fica tranquilo com o coraçãozinho pulando, recado tremendo, orientação do iFood te oferecendo desconto na pizza? É só pra mim que eles mandam mensagem forçando a barra sempre com algum feriado? Corpus Christi pede um sushi, hein? Não. Tá aí, não pede não. Pois é, mas o celular só disfarça a solidão, que infelizmente também é cada vez maior. Um estudo mostrou que quanto mais uma pessoa usa as redes sociais, mais infeliz ela se sente. Principalmente quando ela tenta conseguir um dinheiro emprestado com um desses 3.000 amigos. E aí você entende? Você entende por que a depressão está aumentando, principalmente entre adolescentes. E a culpa não pode ser só do Felipe Neto. E não é só a depressão que aumenta com o uso intensivo dos smartphones. Há um consenso entre especialistas de que passar horas interagindo com celulares e tablets altera no cérebro funções como a formação de memórias novas, a concentração, a capacidade de reter informações de leituras e a habilidade de pensar de forma mais aprofundada. Você pode estar pensando, Gregório, mas maconha também faz tudo isso e você é a favor. Tá, mas experimenta usar o seu celular para curar um glaucoma, para tratar epilepsia, para gravar um programa de notícias com humor. Não dá. O cérebro, ao contrário de outros órgãos, se adapta o tempo todo. Você passa 4 horas por dia praticando piano ou jogando sudoku, você vai ficar muito bom nisso, porque o seu cérebro responde bem a movimentos repetitivos. Se você passa 4 horas por dia fingindo que não está sozinho enquanto curte foto do pé dos outros, você também vai ficar ótimo nisso. Vai ficar ótimo em ficar desatento, solitário, exausto. Vai ficar ótimo em não reter informações complexas e em ficar egocêntrico. E também vai aumentar muito o estoque mundial de videocassetadas. Ô, louco, meu! Sinto muito o Faustão mostrando esse vídeo. Foi abduzida ali pelo buraco. E nunca tem nada de muito relevante a dizer, né? Fica só sublinhando. O buraco sugou ela. Ei. Ele também adora fazer uma metáfora que ninguém entende, já percebeu? Louco, isso é do tempo que boneca tinha botão. Oi? Não tem mais? A dependência do celular já é tratada como questão de saúde pública na Austrália, na China, na Itália e no Japão. Nos Estados Unidos, uma clínica particular já está cobrando $1.600 por dia para tratar do vício dos adolescentes. Ou seja, o mesmo preço que o americano paga em um iPhone para usar mais ou menos por 1 ano, ele paga depois por dia para ficar longe do iPhone. Junta toda essa grana e dá mais ou menos o que um brasileiro paga em um iPhone. No Brasil, o problema ainda não virou uma política pública de saúde, mas virou já um problema financeiro. 80% dos brasileiros estouram o pacote de dados antes do fim do mês. O que talvez diga mais sobre os pacotes de dados do que sobre os brasileiros. Como as operadoras de celular não cansam de nos lembrar, não é? No iLivre, com apenas R$20, você tem 1 GB de internet e 300 minutos. R$20 por gigabyte? Assistir o Greg News no celular dá uns 250 mega. Ou seja, se você é usuário da Oi vê 4 Greg News no celular, custa R$20. Vale mais a pena assinar a HBO. Você vai ver esse programa no conforto do celular, em vez de ficar sentado nessa arquibancada dura aí, falando com a câmera sozinho. Por outro lado, se você é usuário da TIM... Achou que tinha travado, né? A notícia boa é que o vício em celular não é culpa sua, tá? Pelo menos, quer dizer, não é culpa toda sua. Os aplicativos são feitos para nos viciar. O que os celulares estão fazendo é literalmente reprogramar o seu cérebro, de acordo com um ex-designer do Google que agora se dedica a alertar as pessoas sobre os malefícios do vício no celular, que é o Tristan Harris, que antes de ter smartphone devia chamar Allegra Harris. Os desenvolvedores manipulam o seu cérebro usando técnicas de design. E são
3, basicamente. A primeira é o desenho das notificações, que são aqueles balões, números vermelhos, barulhinhos, né? A gente é louco por novidade. Então, a cada número vermelhinho de notificação, o seu cérebro ativa o mesmo circuito que é usado quando você tem um orgasmo. Só que não é um bom orgasmo, é um bom dia grupo da sua avó, tipo assim. Aliás, deve ser por isso que as pessoas checam o celular durante o sexo, para ter um orgasmo, talvez. A segunda técnica que eles usam são as cores chamativas, né? Porque você acha que toda hora muda o ícone do Instagram. Por quê? Porque ele é mais bonito? Não. É pelo mesmo motivo que bebês ficam hipnotizados pela galinha pintadinha e saem correndo, apontando para a televisão. Porque eles fizeram um pacto com o demônio. Não. Não é por isso. É porque você quer apertar tudo que chama a sua atenção. Por isso, esses ícones são constantemente atualizados em cores cada vez mais gritantes. O terceiro elemento desse design do mal é o funcionamento dos feeds. As barras de rolagem hoje são todas infinitas, né? E pior, elas ainda mudam toda vez que você entra nelas. E essa timeline que muda o tempo todo os deixa ansioso para voltar no aplicativo, porque sempre vai ter uma novidade. Você sempre fica achando que vai ter alguma coisa surpreendente. Na verdade, é um bando de pé e pessoas tomando drinks ou cagando, se for o caso da Nivea no Brasil. Enfim, não foi só o Tristan Harris que deu alerta. Um executivo do Facebook, Sean Parker, e um da Apple, o Tim Cook, já admitiram em entrevistas que eles temem as consequências do vício no cérebro das crianças. Apple CEO Tim Cook speaking out at Harlow College in the UK last week, warning about the overuse of technology and social media, saying, quote, I don't have a kid, but I have a nephew that I put some boundaries on. There are some things I won't allow. I don't want them on a social network, end quote. Passarinho que faz iPad, sabe o Tim Cook tem. Mas não foram só eles. Nem Bill Gates, nem Steve Jobs deixavam os filhos usarem seus experimentos. A filha do ex-diretor da Microsoft não teve um celular até 14 anos. E o Steve Jobs não deixava os filhos chegarem perto do iPhone ou do iPad. Tá? É tipo traficante que não cheira, sabe? Assim. O especialista em tecnologia Nicholas Carr, autor do livro O que a Internet está fazendo com o nosso cérebro, pesquisou o que a internet está fazendo com o nosso cérebro. E ele conta que o grande salto evolutivo do ser humano foi a capacidade de concentração. Foi essa capacidade de foco que fez com que a gente saísse da savana e em menos de 20 mil anos fosse capaz de inventar o iPhone. Já as criaturas mais primitivas prestam atenção em qualquer som, qualquer luz, para que elas tenham maior chance de sobreviver na selva. Não é à toa que os macacos adoram um gadget. Calma, macaco, a gente também ainda não descobriu para que serve um iPad. Tamo junto. O que os aplicativos estão fazendo com a gente é desconfigurar todo o trabalho milenar de evolução. O telefone pode ser smart, mas a gente está ficando burro. Se toda vez que aparece uma notificação de mensagem, a recompensa é um joinha, o lado primitivo do seu cérebro fica viciado nisso. Isso já seria um risco se você estivesse passando muito tempo recebendo joinhas sentado só na frente do computador. Mas é aí que entra o smartphone. Essa fonte inesgotável de prazer imediato está literalmente ao alcance da sua mão 24 horas por dia. Como diz aquele ditado indígena, somente quando for cortada a última árvore, poluído o último rio, pescado o último peixe, é que o homem vai perceber que não pode comer like. Mas por que as empresas teriam interesse em involuir o ser humano? Porque vício é dinheiro. O dinheiro não vem só dos smartphones, vem dos aplicativos e dos produtos que os aplicativos vendem. No ano em que lançou o iPhone, o faturamento da Apple inteira foi de 3,5 bilhões de dólares. Hoje, ela ganha só com os aplicativos quase 5 bilhões por ano. Tem aplicativo para tudo, vocês devem saber, até para lembrar de beber água. Que no meu tempo esse aplicativo chamava Mãe. Não duvido nada, aliás, já tem um aplicativo que te fale para fechar a porta para não pegar um vento encanado que chame Ai Vó. Um aplicativo, aliás, que a Apple Store se recusou a vender, era um que chamava Space, que, enfim, ele propunha de criar um intervalo de 12 segundos antes de você poder abrir qualquer outro aplicativo. Que é um tempo necessário para você pensar melhor antes de checar qualquer coisa que não for realmente urgente, né? O ciclo da impulsividade, segundo os especialistas, dura 12 segundos. Lembra que te mandavam contar até 10? Na verdade é 12, por isso que você faz tanta merda. E queria agradecer a TIM, não é, que pede de verdade, faz com que o usuário demore 12 segundos para acessar mesmo qualquer coisa.
Isso é muito legal, né? Acho que, de modo geral, a internet no Brasil, né, faz esse favor pra gente, né? O 3G brasileiro, ele tem feito com que a gente use menos celular. Muito bacana, obrigado aí a todos os envolvidos. Mas de lá pra cá, até a Apple já entendeu que a coisa saiu do controle e o apocalipse pode chegar, assim, por excesso do uso de aplicativos. O novo sistema operacional do iPhone, que deve ser lançado até setembro, já tem recursos para que o usuário limite, controle ou monitore o tempo que usa em cada aplicativo. A Samsung, claro, já tinha saído na frente na história de regular o uso dos smartphones, criando o Samsung Galaxy, que você evita usar porque pode explodir. Pensando nisso tudo, a gente resolveu lançar um plano para quem está pensando em dar um tempo nesse relacionamento abusivo que você está levando com o seu celular. Né? Afinal, a gente prometeu que ia gerar uma mudança de hábito. Não é esse vídeo, é outro. Com vocês, nossa propaganda. Amigos, amor, fazer cocô tranquilo, a vida é feita desses momentos. E não faz sentido você largar tudo isso porque o Facebook tá pitando no seu bolso. A gente sabe que o seu cérebro já tem conexões demais para você passar o dia todo conectado. Por isso, a Tchau tem o plano perfeito para você. Tchau 12 segundos. O plano que te obriga a contar até 12 antes de você olhar automaticamente no seu celular. 12 segundos inteiros para você curtir e pensar direito. Eu olhei há menos de 1 minuto no meu Insta. Será que eu preciso olhar de novo? 12 segundos para você se tocar que o seu date está falando contigo e que vai te achar um escroto se você meter a cara do iPhone no meio da conversa. 12 segundos para você perceber que já tá transando. Não precisa entrar agora no Tinder. Além disso, a Tchau tem planos para toda a família. O plano Jantar Sem Colifocos. O plano em que toda a família, não importa o tamanho, deixa o celular bem longe da mesa, lava a mão bem lavada e come junto, sem risco de ingerir qualquer tipo de porquice que o seu celular trouxer da rua. E em troca de 90 minutos de internet por dia, você ganha 55 páginas de livros lidas. Isso mesmo, 55 páginas. Totalmente factível para quem não passa a vida falando merda no Twitter. Se o seu celular te faz mal, diga tchau. Consumo limitadíssimo de redes sociais. Menos radiação em seu aparelho reprodutor. Sem cobertura nutritiva. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite a todos. Greg News, toda sexta-feira, às 10 horas da noite, na HBO. O resultado de uma pesquisa divulgada esta semana acendeu o alerta vermelho no Japão. De acordo com o estudo feito pela empresa Digital Arts, as estudantes japonesas usam o telefone celular 7 horas por dia para acessar mensagens, jogos e redes sociais. Em quase 10% dos casos, esse tempo chega a 15 horas diárias. Entre os meninos, a média é de 4 horas por dia, mas alguns também chegam a desenvolver uma séria dependência. Eu jogava 20 horas por dia, muito mais tempo do que dedicava à vida real. Para este especialista, o problema está ligado à insegurança dos jovens. São um tipo de conformidade, muito dependentes de estar conectados. Esta obsessão é causada pelo medo de ficar para trás ou de ser rejeitado pelo grupo se você não responde rapidamente. De acordo com os cientistas chineses, o uso excessivo de telefone celular produz as mesmas mudanças neurológicas que o vício em bebidas alcoólicas ou cocaína. A pesquisa foi realizada pela internet com 618 jovens de todo o Japão. Cerca de 96% dos estudantes do ensino secundário do país têm telefone celular. Olá, meu nome é Mariana Varela, sou editora-chefe do portal Drauzio Varela e trouxe um destaque do nosso portal para vocês. É uma matéria que alerta os pais para os riscos do uso excessivo de aparelhos digitais como celulares e tablets por crianças. Esses aparelhos já fazem parte da nossa rotina diária e é praticamente impossível criar os filhos longe desses aparelhos. Por outro lado, são aparelhos que fazem parte do dia a dia recentemente, né? Se você for pensar na história da humanidade, eles são ainda aparelhos novos, por isso a gente não sabe muito bem quais serão as consequências do uso excessivo desses aparelhos. Mas muitos especialistas já estão se debruçando em estudos para avaliar esses riscos. A Organização Mundial da Saúde lançou há uns 2 meses diretrizes alertando e orientando os pais para restringir o uso desses aparelhos. Eles são taxativos. Crianças menores de 1 ano de idade não devem usar esses aparelhos.
E crianças de 2 a 5 anos podem usar esses aparelhos por no máximo 1 hora por dia. Sempre de preferência com jogos interativos, com brincadeiras que estimulem o desenvolvimento infantil. Isso porque é exatamente na primeira infância, né, do 0 aos 6 anos, que a criança descobre o mundo através das relações que ela tem com o ambiente e das interações sociais com outras pessoas e com outras crianças. Por isso, elas devem privilegiar esse tipo de relação. Outro fator é que o uso desses aparelhos faz com que a criança também interaja menos com outras pessoas e também aumente o risco de obesidade. As crianças têm ficado mais obesas porque essa é uma atividade solitária, sedentária, né? Além de que também tem mostrado que as crianças têm tido perdas cognitivas, têm atrapalhado o desenvolvimento cognitivo por causa desses aparelhos, de ficar muito tempo, né, ligada nesses aparelhos. Por isso, a OMS lançou as diretrizes que estão no nosso site e algumas orientações também para os pais. Por exemplo, restrinja o número de horas, tanto para criança quanto para adolescente. Né? Separe alguns ambientes na casa em que a criança, inclusive os adultos, não usem aparelhos, por exemplo, nos quartos, antes de dormir. E procure, né, nos momentos em que a família estiver junta, fazer outras atividades que não incluam o uso desses aparelhos. Se você se interessou por essa matéria, acesse o link na descrição. Estas são imagens do documentário Web Junkie, Viciados em Internet, exibido no último Festival de Cinema de Sundance, nos Estados Unidos. Elas mostram um centro de reabilitação de viciados de Pequim, na China. O lugar parece um campo de concentração ou uma prisão. A disciplina é militar. Os primeiros dias de abstinência causam descontrole e desespero nos jovens. Eles passam o dia em grupo, praticam atividades físicas e jogam baralho. Os meninos fissurados em games matam a saudade da família de um jeito que hoje está quase esquecido. Escrevem cartas. Aqui, por exemplo, o menino revela que sofre de solidão e não pela falta de internet. O diretor explica aos pais que isso é comum. Muitas vezes os filhos sentem primeiro a solidão. Como não conseguem interagir com a família e os amigos, passam horas conectados na internet.你干什么事儿了？我在家生活。不是我妈妈说带我到北京来看病的，他就把我关在这里，他们就是把我的手捆住。
带我去网吧玩游戏，玩着玩着，然后呢，家长知道了，然后就开始和家长吵，然后呢就开始吵，然后就进这里。说着早就回来，妈开始说，然后我就蒙着被子开始坐下来听。真的住了3天，然后回来，感觉还是蛮不错的。左转弯。发现大于6个小时的，每天非工作学习目的，一定是非工作学习目的上网，大于6个小时的人最容易成瘾。我们在收治的这个网络成瘾这个青少年里边啊，有的很多孩子上网是我们正常人不可想象的，有的孩子在上网上到非常极端的时候了，怕这个上厕所连解小便什么的影响他上网打游戏，他带上尿不湿，所以我们所以说称为他电子海洛因。也都改变了，就比如说跟你说话的方式啊，别的依然还是一开口就是学习，没别的。对，和这个家庭关系完全可以不管那一块。我妈说，光说来北京，我以为是找心理医生呢。又找谁？她说你来就知道了。然后进来了，感觉不对，结果被教官硬拉上了。然后我爸立马就同意了，我在家先玩了1个月电脑，不是去了3个月吗？然后1个月过后就4个月了。他们说我有网瘾，不信，我不信，真的我不信。批评、指责、教训，哎呀，就是觉得这些话最能刺激你，最能让你改变，最能让你反省，最能让你进步。哦，那么他们病态的心理世界，就是说这些孩子来打心理，排第1位的内心世界就是孤独，孤独。你了解他吗？他孤独。那么他想让谁陪伴他呢？哦，到网络世界去了。上知天文，在网上玩的，上知天文，下知地理，中不通人情。那他的罪恶的之心，在每天的培育。妈妈，我真的很痛苦。我不是不能玩电脑痛苦，而是寂寞的痛苦。我无聊，我苦苦哀求你，我真的活不下去了。我儿子自从上网以后就变了一个人，变得冷酷无情，什么办法都没用。这个强制性把他吃的那个安眠药把他送到这里，我们是浙江的。
Quantas vezes por dia você pega no celular? 10, 20, 200? Quando você desbloqueia o celular, o que você faz? Quando você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular? Acordei num sábado de manhã e meu primeiro impulso ao sentar foi pegar o celular. Quebrando esse padrão, eu deixei ele lá no quarto. E eu fiquei impressionado como a minha mente buscava alguma coisa para fazer ou absorver. Eu não conseguia simplesmente sentar e ficar ali. Minha mente estava condicionada a fazer algo sempre, mesmo que fosse totalmente inútil, como ficar no Stories do Instagram. Mas como será que isso afeta a nossa mente? Eu vou te contar as primeiras impressões que tive quando comecei a lutar contra o vício de absorção de conteúdo, a obesidade mental. De acordo com a pesquisa The State of Mobile de 2019, executada pela empresa de análise de mercado EPN, os brasileiros gastam em média 3 horas por dia em aplicativos no celular. Este tempo diário é a soma dos micromomentos, sessões periódicas no dia em que os consumidores checam os e-mails, notícias, redes sociais, vídeos. Se somarmos essa média em um mês, 3 horas vezes 30 dias, são 90 horas ou 5.400 minutos. Em um ano, podemos gastar em média 1.080 horas ou 64.800 minutos no celular. Se eu fosse escrever um livro que levasse 1 hora em média para escrever uma página, em um ano eu poderia escrever aproximadamente 1.080 páginas. Mas é claro que eu não vou escrever todos os dias e nem mesmo todos os dias eu uso o celular por 3 horas.
Contudo, mesmo sabendo disso, temos que concordar que é muito tempo gasto no celular. Antes de começar a notar o vício no celular e no YouTube, e começar a lutar contra eles, uma das coisas que eu senti é que eu sempre estava sobrecarregado. No fim do dia, parecia que eu tinha feito muita coisa, que eu estava sempre ocupado e que estava difícil organizar tanta coisa assim. Mas quando eu comecei a lutar contra esse vício, com um dia só de prática, eu já senti muita diferença nisso. Ou seja, o sentimento de estar sempre ocupado mudou a partir do momento em que eu comecei a ter consciência do uso. E o curioso nisso é que, olhando as tarefas na minha agenda, agora eu faço muito mais coisas e sinto-me menos ocupado. Talvez o principal ponto que eu vi melhorar logo nos primeiros dias foi a capacidade de foco em uma única tarefa. Eu sinto que o uso excessivo e mecânico do celular criou um padrão mental de interrupções no meu cérebro. Quando eu focava em uma tarefa por alguns minutos, eu automaticamente me desviava e demorava para conseguir me concentrar de novo com a mesma eficiência na tarefa que eu estava fazendo. Eu cheguei a pensar que tinha algo errado com o meu cérebro, porque além dessa capacidade de foco que estava comprometida, a minha memória também estava muito ruim. E aproximadamente 3 dias depois de diminuir consideravelmente o uso do celular, eu comecei a notar que a minha memória ficou muito mais fértil. Eu lembrava dos compromissos sem nem precisar consultar a minha agenda. Eu conseguia ser interrompido por fatores externos enquanto estava no meio de uma tarefa e voltar mais rápido para o ponto exato onde eu estava. E em poucos dias de restrição, eu pude experimentar vários benefícios. Eu não parei de usar o celular. A única coisa que eu fiz foi estar mais atento ao porquê de eu estar lá naquele momento e comecei a vigiar aqueles movimentos mecânicos de pegar no celular. Essa percepção sobre o uso do celular foi muito importante, porque isso já estava me prejudicando a fazer vídeos para o canal. E o que me preocupa é que podemos ficar anos nesse ritmo sem nem mesmo perceber. Todo mundo está sempre se sentindo muito ocupado, mas sem fazer nada tão significativo. Imagina se daqui a 20 anos você olhar para trás e não ver nada mais do que sombras na sua história. 20 anos de rolagem de feed, comparações, ansiedade, memória comprometida e principalmente 20 anos de vício. É como um cigarro, antigamente o uso era indiscriminado, as pessoas achavam até bonito. Tinha comerciais, porque a maioria das pessoas nem tinha noção do quão mal ele fazia. Para mim, o uso do celular é similar, porém mais silencioso, porque o prejuízo é mental e não diretamente físico. Além disso, esse vício que come o nosso tempo livre certamente reflete numa geração de pessoas que cria cada vez menos, que pensa cada vez menos, que mostra nas redes sociais a sua realidade de vida cada vez mais distorcida. E apesar de ter todas as ferramentas para registrar o momento com fotos, vídeos e tudo mais, é a geração que menos tem memória. Eu acredito que acessar essa percepção é uma grande oportunidade para a gente mudar o nosso destino. Perceba que agora, quando você estiver, por exemplo, numa sala de espera e todas as pessoas estiverem ao celular, você vai poder provar um pouco do que é estar, simplesmente estar. Estar puramente. De poder se livrar um pouco da pressão desnecessária que esse vício nos traz, sem ao menos percebermos. Quando você olhar para trás, daqui a 20 anos, o que você terá construído? Quais as sementes que você está plantando hoje? Pense sobre isso. Se você curtiu esse vídeo, se ele te fez refletir de uma maneira diferente, compartilhe ele com um amigo, no seu Facebook ou em qualquer lugar. Isso ajuda bastante, principalmente o meu canal, que é um canal iniciante, é um canal bem pequeno. Quando um canal é grande, as pessoas apoiam muito mais do que aquele que está começando. Então, se você puder, eu agradeço. Grande abraço. Muitas pessoas são absorvidas pelo celular e as redes sociais. Você se identifica e quer superar esse vício? Então, nesse vídeo de Psicologia Online, nós te damos 7 dicas para fazer um uso responsável da tecnologia e parar de usar tantas horas do seu dia no seu celular. Pratique atividades físicas. Procure fazer atividades físicas não como distração,
mas como uma fonte de dopamina que permite regular o uso no seu celular. Essas devem ser atividades que você gosta muito, como praticar esportes, ir à academia, fazer aulas de dança ou passear com o seu cachorro, por exemplo. 2. Mantenha relações sociais presenciais. Tome medidas de segurança sanitárias anti-Covid-19 e certifique-se de se conectar, conhecer e fazer planos pessoalmente com os seus entes queridos. Visite a sua família, saia para comer, convide gente para jantar, passeie ou faça qualquer atividade do seu interesse. 3. Não leve o celular para a mesa. Evite colocar o seu celular em cima da mesa. Aproveite a sua comida com ou sem uma companhia. Coma com atenção plena e esteja presente nesse momento. 4. Utilize o modo avião. O circuito de recompensa do cérebro pode ser modificado, mas deve funcionar como qualquer outro vício para evitar os sintomas da abstinência. Essas reduções devem ser graduais e medidas. E para isso você pode usar o modo avião durante determinados períodos do seu dia. 5. Desligue o celular. Faça isso quando você estiver fazendo alguma atividade. Por exemplo, você pode desligar o celular durante as refeições e durante reuniões familiares ou sociais. 6. Encontre e trate a causa. Isso é um pouco mais complexo, mas você precisa explorar em profundidade e com a ajuda de um profissional o que é que o celular representa na sua vida. O seu uso excessivo pode estar relacionado a uma maneira de evitar problemas de introspecção que podem ser emocionalmente dolorosos. Então, é hora de prestar atenção a todos esses assuntos pendentes. 7. Trate-se bem. Não se culpe, não finja estar no controle das suas necessidades de usar o celular. Querer estar no controle só vai piorar os sintomas e você vai se desesperar e isso não tem benefícios. Pensando assim, se permita passar um tempinho com você mesmo, fazendo as coisas que você gosta e se escute. Não é sobre conseguir controlar, mas sim sobre uma coisa que precisa ser superada na sua vida. E aos poucos você vai perceber o resultado desse planejamento melhor do seu tempo. Além disso, nós também te incentivamos a assistir esse vídeo aqui em cima, em que nós damos 10 dicas para aprender a lidar com a insegurança e se sentir melhor. Até a nossa próxima conversa aqui no vídeo de Psicologia Online. I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem, let me just emphasise. If you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another, learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. There's no skipping, no hopscotch,
No church and no steeple. We're a generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time she first holds your hand or first kiss your lips. The time you first disagree but still love her to bits. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again. The time she keeps you up at night and all you want is rest, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Dag Fien. Dus kun je voelen? Ik zie een school tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft? Ik voel 2 insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenie? Oui. Een moto, oranje. Pas erop. Zenith? Oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De 4e, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is het met je spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties, maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent €200 on alcohol. Vorige maand €300 aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. €795.000. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh nee. Ah, dat is, ik weet niet hoe eng.